Você liga para mim, Nenda? Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, sem demora, Mateus 28, vamos ler do versículo 1 ao 10. O título do sermão dominical é O Túmulo Vazio. Vamos partir para a leitura. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar aonde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-la aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. Elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide e dizei aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Oremos. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te exaltar, te glorificar e te bendizer. Senhor, eu bem sei que de mim mesmo não tenho nada a dizer. Que todas as palavras, conjecturas, sejam debaixo da tua autoridade e permissão. Porque eu me coloco agora inteiramente entregue à sua soberania e na tua dependência, Senhor, para ser boca de Deus hoje, neste culto especial de Santa Ceia. E somente o Senhor fale, e que o teu povo que aqui se reúne, escute audivelmente a tua voz. Sim, a nossa oração na autoridade e nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, a ressurreição de Jesus não é um acessório da fé cristã. A fé cristã, vista em sua raiz, não há sem um Jesus Cristo ressuscitado. Não há possibilidade de existir cristianismo sem a ressurreição de Jesus Cristo. O cristianismo, ele não começa com uma ideia elevada sobre Deus. Não começa com uma proposta moral. Não começa com uma experiência espiritual, subjetiva. O cristianismo começa com um fato. Mateus faz questão de situar esse fato com precisão. Ele nos diz quando aconteceu, quem estava presente e onde ocorreu. O texto é muito claro. Mateus narra claramente os
fatos. E ele diz: depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Não há simbolismo aqui. O que há aqui é história. É um fato narrado de uma verdade que aconteceu. Não é uma alegoria, não é um conto, não é aqui um storytelling, não. É um fato histórico comprovado. Por quê? Porque há tempo, porque há espaço e porque há testemunhas de que esse fato aconteceu. Essas mulheres não vão ao sepulcro esperando uma ressurreição. Não era a motivação delas ir até o sepulcro e esperar ali uma ressurreição. Não, elas foram ali para se consolarem por terem perdido o seu mestre. Elas vão porque o sábado terminou e o luto precisava ser concluído segundo a tradição judaica. Elas vão porque a morte, até então, sempre foi confiável. Até aquele momento ali, segundo a tradição, ninguém tinha voltado dentre os mortos. Então, para elas, a morte era confiável. Ninguém vai a um túmulo esperando uma surpresa, querido. Vai esperando uma confirmação. Foi isso que elas fizeram. E isso é importante, porque a fé cristã não nasce da expectativa humana pelo milagre. A fé cristã nasce do choque com algo que ninguém estava esperando encontrar. O texto não descreve um ambiente de esperança. O texto descreve um ambiente de encerramento. Jesus morreu, foi sepultado, a pedra foi colocada, guardas foram posicionados para proteger aquele túmulo. Tudo já estava resolvido, tudo estava sob controle. Pelo menos era isso que esperavam. Mas Mateus 28 existe, porque a realidade não confirmou o fim. O anjo não apareceu para interpretar sentimentos. O anjo não apareceu ali para explicar e nem oferecer explicações morais ou emocionais. O anjo apareceu ali para apontar um lugar vazio e dizer algo simples, direto e diretivo, definitivo. O anjo diz: ele não está aqui. Aleluia. Essa frase não é teológica, de sentido abstrato, meu amado irmão e minha amada irmã. Essa frase é factual. É um fato. O corpo não estava ali. Só havia naquele sepulcro um sudário deixado ao chão. A pedra foi aberta de fora para dentro. A pedra foi aberta de dentro. A morte não conseguiu manter aquele que havia sido entregue por ela. Todas as outras religiões do mundo podem apontar para um túmulo de seus fundadores, queridos. O cristianismo, ele aponta para um túmulo que não cumpre mais a sua função. Isso aqui não é um detalhe. Isso aqui é o eixo da fé cristã. Um túmulo vazio.
um trono ocupado. Aleluia! Sem túmulo vazio não há evangelho, querido. Sem ressurreição, a cruz é apenas morte. Sem Mateus 28, Mateus 27 seria o fim. Só a notícia da morte encerra o livro. Mas louvado, engrandecido, aleluia, seja o nome do Senhor, porque a história não se encerra em Mateus 27, não. O enredo de Satanás tinha o the end em Mateus 27, mas o Senhor, na sua soberana vocação, nos mais altos céus, Ele tinha mais um capítulo para essa história. Uou! Não acaba no 27. Todo mundo esperou esse fim, mas o Senhor começa a escrever com letras definitivas um novo final para a humanidade. Aleluia! O cristianismo começa exatamente onde todas as outras religiões terminam, diante de um túmulo que deveria ter um corpo, mas não tem, porque quem morreu ressuscitou. Primeiro ponto, eu quero trabalhar com você nessa ideia do túmulo vazio. É a ideia que a morte perdeu o controle da história. Repete comigo. A morte perdeu o controle da história. Meu Deus do céu, vamos repetir isso aqui, hein? Repete comigo. A morte perdeu o controle da história. É isso aí. A ressurreição é a resposta de Deus àquilo que o mundo não pode responder. A derrota inevitável da morte. A morte perde sua autoridade, não por cancelamento, meu irmão. Ela perde a sua autoridade por ressurreição. Mateus descreve um terremoto, um anjo descendo do céu, a pedra sendo removida e guardas paralisados de medo. A narrativa é carregada de ironia. Aqueles que deveriam vigiar estão imóveis. O texto vai dizer que eles estão tão paralisados que parecem que estão mortos, de pavor, de medo, assombrados. Aquele que foi morto não está mais ali. A pedra não foi removida para que Jesus saísse. Ela foi removida para que fosse visto que ele já havia saído. O poder da ressurreição não depende de ajuda externa. A intervenção visual e visível serve como testemunho, não como uma causa. Quem está me entendendo aqui? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Aqui o texto deixa algo claro. Preste atenção nisso, olha para cá. A morte executou sua sentença, mas perdeu sua autoridade. Ela matou, mas não o deteve. Ela feriu, mas não o venceu. Ela não venceu. Ela parecia, em um certo momento, definitiva e soberana. Definitiva e soberana. Quantas das vezes nós olhamos para a morte com esse sentimento? Acabou. É o fim. Não tem mais existência.
Quando nós olhamos para a morte aqui, nós vemos ela soberana, com um sorriso no rosto. Escute isso, meus amados irmãos. Preste atenção no texto verbal, o tempo verbal. Eu não disse que ela está soberana. Eu não disse que ela estará soberana. O tempo verbal escolhido para o sermão é que a morte parecia soberana. Era uma impressão. Porque ela falhou exatamente aonde ela parecia mais forte. Ela parecia. Essa era a ideia das trevas, essa era a ideia dos seguidores, essa era a ideia de Roma, essa era a ideia do Sinédrio, essa era a ideia da multidão. Acabou. Essa história desse rabino acabou. A história desse carpinteiro. Colocamos um fim nessa narrativa contra o nosso sistema religioso. Acabou. O que eles vão fazer? Só que tem algo que acontece e surpreende a história. Jesus ressuscita dentre os mortos. E aí parecia, querido. Porque a partir de agora não estou falando e descrevendo alguém que morreu e como foi seu funeral. Eu estou falando agora de alguém que ao terceiro dia ressuscita de entre os mortos e começa a andar na Samaria, na Judéia. Ele começa a andar e as testemunhas viam e todos viram. E ele começa ali a aparecer para os apóstolos em lugares fechados. E ele vem como um sopro. Ele vem contra um vento que sopra dos quatro cantos naquela direção. E o fogo, como fogo do céu, é distribuído e repartido entre cada um. E eles são batizados pelo Espírito Santo de Deus. A presença do Senhor os batiza antes do Pentecoste. Porque é a presença de Deus que nos batiza. É o testemunho latente que o Senhor é real, que nos batiza, que nos faz pessoas diferentes. Escute isso, de pessoas que o haviam traído, deixado ele pelo caminho, são pessoas agora com o vigor renovado, porque eles olham para o túmulo e o túmulo está vazio. Eles olham ali e vê Jesus Cristo ressurreto andando no meio deles. Aleluia! Isso não é um fato inédito para aquele tempo, isso é um fato factual para esse tempo. Jesus continua a andar no meio da igreja e no meio dos seus discípulos. Ele está aqui agora. O Espírito Santo dele está andando aqui agora. Ele está onde o povo dele está, fazendo o que o Pai mandou ele fazer. E é essa a essência da igreja: um túmulo vazio, uma cruz vazia, mas um trono ocupado. Nós não estamos à deriva, nós não estamos perdidos, nós estamos numa firme segurança que Jesus ressuscitou entre os mortos. Aleluia! Glória a Deus. A ressurreição não elimina a existência da morte. Ela elimina o domínio da morte. Ela continua sendo uma realidade dolorosa. A morte continua sendo uma realidade dolorosa. Mas ela deixa de ser o ponto final da história. A partir desse momento, a morte passa a ser passagem e não encerramento. É só uma passagem. Depois de Cristo, a morte é só não é mais um encerramento. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Aleluia. Isso muda profundamente a forma como a vida pode ser vivida. O medo mais antigo da humanidade. O medo de desaparecer sem sentido.
de perder seu fundamento, a vida deixa de ser um intervalo trágico entre dois vazios. Ela passa a ser uma parte de uma história que caminha a passos largos para uma restauração. O túmulo vazio simboliza fortemente restauração, querido. Significa que nós temos um último âmbito para recorrer. Nós temos um Cristo para perguntar. Nós temos um Espírito Santo para nos assistir. Nós temos um amigo fiel e verdadeiro que está do nosso lado nos dias ruins. Nós temos agora um Jesus amado e querido que fala conosco todas as manhãs. Como assim, pastor Célio? Você acordou, filho? Respira assim, ó. Só. Mais uma vez. Solta. Isso é possível? É por causa de Jesus. Ruar. Fôlego. É por causa de Jesus, querido. O simples fato de respirar já te comunica um texto inteiro. Amém? Se você está vivo é porque Jesus está vivo em você. Amém? Aleluia. Mateus 28:6 não é uma palavra de consolo, é um veredicto. A morte perdeu o controle da história, ela não governa mais o futuro, ela não define mais o fim. O cristianismo não ensina que não morremos. Esse não é o ensinamento do cristianismo. Que crente não morre, que crente não sofre, que crente não adoece. Não, crente morre. Quem é crente pega flu. Crente tem que rapar a driveway. Imagina se crente não pudesse rapar a driveway, hein? Imagina se você orasse e viesse um anjo de fogo. Porque no dia tem que ser fogo, né, irmão? Soprasse o fogo, limpasse a driveway. Eu ia pedir, Senhor, começa a soprar o fogo no deck lá de casa. Amém? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Segundo ponto, a realidade foi organizada a partir da promessa. A ressurreição não é simples. Ela não é simples. A ressurreição não é simples porque ela é a continuidade da vida de Jesus. Significa que a morte não interrompeu o objetivo da missão de Cristo. Ela tentou, mas o que Deus havia predito, o que os profetas haviam predito, se cumpre em Jesus Cristo. Aleluia! A partir de agora é a inauguração de uma nova ordem de realidade. A ressurreição revela que o futuro de Deus invadiu esse mundo. Ei, ouça isso, querido. O futuro de Deus já invadiu a sua casa. Quem pode dizer amém? O futuro de Deus já invadiu o seu casamento. Ei, escute isso em nome do Senhor Jesus. O futuro de Deus já invadiu a sua vida financeira, os seus negócios, os seus filhos, as suas gerações. O futuro de Deus já invadiu a sua existência. E o futuro de Deus é Jesus Cristo. Ele é o futuro. O texto diz claro que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou jamais passou na mente humana aquilo que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para você, querido? O que Deus preparou para você, minha irmã? Jesus Cristo. A maior carta de amor para a humanidade, querido, não é uma resposta teológica complicada. A maior carta de amor para a humanidade é um túmulo vazio. Significa que tem recurso, significa que tem provisão, significa que tem cura, que tem restauração, que tem libertação.
Significa que a partir de agora a morte não tem mais a última palavra. A última palavra agora é do Senhor. O texto é cristalino, ele diz que o Senhor Jesus, antes de vir ao mundo novamente, com o corpo glorificado, ele primeiro desce. Ele desce. Amém. Ele chega lá e vai diante de Satanás. E eu não posso deixar de conjecturar isso. Viu, Cabral? Eu fico pensando isso. Quando Jesus glorificado, e escuta, não é mais o cordeiro, agora é aquele que assenta o trono. Quem assenta o trono tem todos os direitos do trono, inclusive ao seu exército de anjos, hordas inteiras de anjos, querubins, de serafins, de carruagens, o anjo Miguel, baterias inteiras, tropas inteiras celestiais agora atende o chamado de Yeshua, atende a voz do Senhor. E quando ele chega no inferno, querido, ele não chega sozinho. Ele bate o pé na porta e arromba e entra no inferno pela porta da frente. E agora Jesus não está sozinho. Ei, milhares de anjos como soldados com espada desembainhada. Entra com ele. A visão é de rendição total. Aleluia. Se é para o Senhor, pode ser mais alto as palmas, amém? Aleluia. Glória a Deus. A espada está desembainhada, querido. O comandante está em posição de batalha e todos eles aguardando o comando de Jesus. E Jesus vem pisando. Agora imagina milhões de soldados marchando no meio das trevas, querido. Você imagina o ruído que está naquele lugar, tudo balançando, oh, demônio correndo para a direita, demônio correndo para a esquerda, ei, as paredes tremendo, e Jesus vindo, e milhões de anjos junto com eles naquele momento, e ele chega naquele lugar, e ele olha para Satanás, e Satanás não estava sob os pés, Satanás já estava rendido em posição de submissão. Jesus olha para ele, não de olho para olho. Jesus olha para baixo. Jesus olha para o chão. Porque aonde que Satanás está agora depois do túmulo vazio? O chão. Ele não tem protagonismo de mais nada. E ele vai lá e pega a chave. E quando ele levanta a chave, ele olha para ela. Está escrito, morte. E ele pega essa chave e olha, morte, ouça a minha voz. Aonde está o seu grilhão? Qual o poder que você tem sobre as pessoas? Morte, o que você pode fazer? Porque eu agora, eu sou a ressurreição e a vida. Oh, adora o Senhor, adora o Senhor. Oh, aleluia. Agora ele tem a chave da morte, querido. E agora ele tem um trono nos céus. E agora ele tem um lugar nos nossos corações, amém. E um dia o veremos novamente, porque lá em João 14 diz que ele foi preparar lugar, pastora Marlene. Aleluia. E eu pedi para estava esses dias pensando, Senhor, me leva para um lugar bem tranquilo no céu, viu? Amém? Uma vizinhança boa. Se possível, o Senhor coloca os corintianos 3 ruas para... Brincadeirinha, amém?
Terceiro ponto, querido. O medo cede lugar à missão. Em Jesus, Deus não promete apenas algo que acontecerá no futuro. Em Jesus, Deus cumpre a promessa. A ressurreição é a confirmação de que a palavra de Jesus é a própria palavra de Deus em seu tempo. Mateus nos diz que as mulheres saem do sepulcro com temor e grande alegria. Isso não é contradição, meu irmão. Isso não é contradição, viu, minha irmã? É maturidade espiritual. O encontro com o ressuscitado, ele não produz uma euforia vazia, um sentimento passageiro. Ele não produz em nós um medo paralisante, como causou nos soldados. O encontro com Jesus produz deslocamento, produz movimento. Quem se encontra com Jesus nunca mais é o mesmo. Ele não fica onde ele estava. Ele passa a marchar e a ir em direção ao Senhor. Quem se encontra com Jesus nunca mais é a mesma pessoa, o mesmo homem, a mesma mulher, o mesmo adolescente. Quem se encontra com Jesus, ele tem a vida marcada. O olhar de Cristo Jesus é inconfundível, porque há fogo. João olha e vê que o olhar dele há fogo. Ele penetra até a divisão da alma e o corpo, porque o seu olhar é inconfundível e irresistível. Quem um dia olhou para o olhar inconfundível de Jesus se transforma por ele. Eu lembro da minha conversão. Tem 2 times na vida de algumas pessoas. Talvez o seu foi uma conversão imediata. Mas eu converti em 2 times. Vou explicar isso. Primeiro, a minha tia chegou com um ônibus lá na rua da minha casa, com toda a minha família dentro. E ela falou: gente, vamos ali, tem um piquenique e piscina. Eu falei: piquenique e piscina? Ai, pastora, menino de 14 anos, é tudo que eu queria. Calor de 35 graus na sombra lá em Goiânia. Entrei no ônibus. E aquela farra, né? Todo mundo indo. Eu chego na escola, aí todo mundo vestido de branco, eu já olho para cá. 2 irmãos de cá, igual se fosse um cinto de segurança, para ninguém sair. Uma irmã do coque vai lá e fecha o portão. Disse: agora é hora de morrer, miserável. E aí, 1 a 1, 42 pessoas da minha família se batizou dia 15 de março de 1994. 42 pessoas. Só que no primeiro momento eu não entendia. Porque batismo sem discipulado é um problema. Servir quem você não conhece é um problema. Problema sério. Porque nós temos que conhecer para depois aceitar e para depois membrar. É o certo, não é? Mas naquele tempo eles não tinham esse entendimento. Então, naquele momento, eu tenho um processo de convencimento. Eu me convenço que aquilo era o certo. E de fato é o certo. Não é? Mas não me impediu de ser um jovem como os outros. De ser um policial em início de carreira como os outros. Daniel? Brincadeirinha, Daniel, será bênção. Daniel só dava Bíblia lá para o pessoal lá do sul, né? Aleluia, amém? E aí, foi um momento. Mas eu digo que a conversão genuína viu, Diego? Quando Jesus olha nos seus olhos. Quando Jesus olha nos seus olhos, é algo diferente. Porque o dia que Jesus olhou nos meus olhos, eu estava comandando um policiamento, Carna, Goiânia. Olha isso, olha o nome, Carna, Goiânia. Já deu para saber o que era lá, né?
Eu estou lá no policiamento, vestido de preto, na Rotan na época. E aí, de repente, chega um senhor com um terno, o cara passa, eu não sei, na verdade, hoje eu sei, como que ele furou nosso cerco de segurança de mais de 30 homens, armados com fuzis, e chegou até no comandante. Eu não sei como ele fez isso, mas hoje eu sei como. Chegou em mim, na hora que eu vi, estava em cima de mim. O irmão simples, sabia nem conjugar o S direito. Olhou para mim, eu olhei para ele, né? Eu falei, e agora, o que eu faço? Esse cara pode estar com uma bomba, explodir todo mundo, né? Olhei para ele. Só que ele não tirou uma arma. Ele não tirou uma faca, um estilete. Ele não colocou a mão em posição de punho. Não, ele disse, posso te dar um abraço, rapaz? E naturalmente a minha resposta tática para o nosso procedimento operacional padrão seria, claro que não. Você está louco? Sou um super-homem. Mas eu não tive reação. Quando eu olhei para o olhar daquele missionário, eu não tive reação. Eu não consegui reagir. Na hora que eu olhei para ele, eu não estava olhando para ele. Eu estava olhando para o olhar inconfundível de Jesus Cristo. Na hora que eu olhei para ele, eu dei vontade de chorar. E eu falei, e agora? Como é que um caveira chora, Senhor? Fui para frente, fui para trás, para o lado, tentei segurar. Mas mexeu comigo. Sabe quais as palavras dele? Deixa eu abraçar, rapaz. Sabe a segunda palavra? Jesus te ama muito. Ele está interessado em te conhecer, rapaz. Saiu. E eu fiquei com aquela mensagem. Saber o que fazer com ela. Não é? É igual quando você não sabe falar inglês e te dá um texto em inglês para você ler. Eu estava nessa situação. Fiquei. Mas ali eu procurei a casa do Senhor. Aí eu voltei. Mas eu não voltei convencido. Eu voltei convertido. Porque quando você olha para Jesus, Ele olha para você, filho. Não tem para onde você ir. Não tem o que você buscar. Porque Ele passa a ser tudo dentro de você. Amém, meus irmãos? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar e eu termino aqui. A ressurreição não é a melhor parte das boas notícias. Ela é a própria garantia de que as boas notícias são boas. Quando o anjo diz, Ele não está aqui. Essa é a melhor notícia de todos os tempos. Devia estar no Times. Ele não está aqui. Viu, Jenny? É a melhor notícia que poderia existir na humanidade. Ele não está lá. E por Ele não estar lá, há esperança para a minha vida, para a sua vida, para o seu casamento, para a vida dos teus filhos. Por Ele não estar lá. Por Ele não estar naquele lugar. Há esperança para vocês. Há esperança para a sua casa. Há esperança para a sua família. Há esperança para o seu casamento. Por Ele não estar lá, há esperança para você aqui hoje. Não sei qual o problema, qual o dilema, qual a dificuldade, mas diante do túmulo vazio de Jesus, há uma resposta para você. Deus pode mudar a sua sorte, Deus pode te visitar. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor que te conhece sabe o que você precisa. Ele sabe qual é a sua necessidade. Ele sabe o que você quer realmente. Ele conhece o seu interior. Escute isso, antes da mensagem chegar até a tua mente, ela primeiro passou no coração de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, meus amados irmãos, ouça isso da parte de Deus. O Senhor sabe qual é a sua necessidade. E é por isso que diante da mesa do Senhor,
Hoje nós não estamos num qualquer culto, nós estamos num culto cerimonial. É um memorial. Por que memorial, pastor? Porque nós recordamos do que Jesus fez antes da cruz do Calvário. Por ele não estar presente, é memorial ainda. Porque eu creio fortemente que um dia nós não teremos ceias em igrejas, nós teremos uma ceia com ele no céu. Amém. Eu creio nisso, eu creio nessa igreja. A igreja que ora, que busca, que olha para o túmulo vazio com esperança. Uma igreja que busca do Senhor respostas, uma igreja que dobra o joelho. Uma igreja que procura no Senhor restauração. Uma igreja que pode transformar qualquer homem, que pode transformar qualquer mulher. Uma igreja que pode prover qualquer situação. É uma igreja que tem Jesus dentro, porque a igreja material não pode fazer nada. Homens associados não podem fazer nada. Mulheres associadas, famílias associados com um propósito meramente humano não podem fazer. Eles podem até construir algo, mas esse algo não vai permanecer durante o tempo. Porque o que permanece é a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus não é parede. A igreja de Jesus não é piso, não é teto. A igreja de Jesus são pessoas. As pessoas importam. Jesus morreu não pelo sinédrio, Jesus morreu pelas pessoas. Ele morreu por você, querido. Ele morreu por você, querida, pela sua casa, pela sua família, para que a morte não tivesse a última vez na sua casa, para que a tua enfermidade não chegasse no seu lar. Ele morreu por você, ele morreu para te dar vida em abundante, e é porque ele está vivo hoje, assentado à direita de Deus Pai. Há esperança para nós, porque nós temos um último recurso. Aonde eu estiver, no silêncio do meu quarto, sem palavras, com lágrimas, no dia da angústia, eu posso levantar a minha cabeça aos céus e saber que existe um Cristo vivo que ouve as minhas orações. E Ele está te ouvindo agora.